Pronto, continuação. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas acontecem. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, o Cristo, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Antes de mim, né? Após mim, é o Cristo, eu acho, esse aqui. Este é aquele que vem após mim, é o próprio que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, que sou eu, Israel já é eu, mas que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu por isso batizando com água. E versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousa sobre ele. Versículo 33. Aquele profeta também pode ser eu, pode ser outro. Pode ser eu. Depois vou dar uma olhada mais, pesquisar, estudar mais sobre aquele profeta. 33. Versículo 33. E eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água. Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu que sou acostumado a ficar batizando, eu sou acostumado a falar sobre o batismo, que é o próprio Espírito Santo, desde a faculdade, antes de me acontecer esses problemas. Aliás, antes de entrar na faculdade, né? Antes de mim entrar na faculdade, já tem prova. Renato, entre outros mais, era do qual eu ficava falando que o batismo com o Espírito Santo era o próprio Espírito Santo. Versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Versículo 36. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eles viram Jesus. Na hora que eles viram Jesus, eles disseram, João Batista, né? João Batista, na hora que viu Jesus, disse: agora também o Cordeiro irá aparecer em breve. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: agora sim o Cordeiro depois vem em breve. Isso aí. Versículo 37. E dos discípulos ouviram-no dizer isto e seguiam a Jesus. Seguiram a Jesus. Versículo 38. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Versículo 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este
achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonatas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Versículo 43, está faltando um bocado ainda. Eu vou falar o nome dos versículos, senão fica mais difícil. No dia seguinte, só vou falar o último versículo. No dia seguinte, ou quando parar o vídeo. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e chegou e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, de cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei. Versículo 44. Não, versículo 49. Versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Que é rei de mim, né? Tu és o rei de Israel. Eu vou aqui dar uma parada para continuar na próxima.